doutorado. Então, o que eu observei no ensino na Inglaterra é que esse estudante, quando chega à universidade, ele não chega porque ele decidiu, eu quero isso. Ele chega por um processo de seleção onde toda a tua vida escolar ela é avaliada. Ela é examinada para definir a sua tendência, a sua aptidão, a sua habilidade. Porque não é qualquer estudante que termina o ciclo básico que ele está apto a ir à universidade e fazer um doutorado. Na Inglaterra não se processa dessa maneira. Porque na Inglaterra, você ser um doutorado ou um pós-doc é aquele profissional que tem a habilidade de desenvolver pesquisa científica. E, paralelamente, no mesmo nível, você tem um profissional que tem a tua tendência tecnológica. Então, já se define dois grandes campos. O pesquisador, porque, primeiramente, um ponto, é muito caro você formar um pós-doc. Então, você vai formar um pós-doc que ele não tem habilidade para pesquisa, quando ele for exercer a tua profissão. Então, ele é orientado no sentido dele ir identificando a tua habilidade, a tua competência, a tua tendência, como amanhã ele vai desempenhar a tua vida profissional. Então, eu noto que aqui não existe, por exemplo, a vida do estudante na tua formação média, ela não tem nenhuma implicação na tua decisão depois da universidade. Ele parte para as tuas decisões, muitas vezes, totalmente sem uma orientação. Então, eu acho isso uma coisa muito preocupante. Eu achava que o ensino brasileiro deveria computar toda essa vida acadêmica do estudante, orientando até ele ter acesso à tua vida universitária, quer seja numa carreira para o pesquisador, quer seja numa carreira como técnico inovador. Então, eu acho que, talvez, quando uma análise, no ponto de vista da tendência universitária, ela deveria começar definindo a base dessa tendência do profissional. Eu tive muitas dificuldades de ver, quando eu trago o que eu assisti, como o senhor colocou muito bem. Por exemplo, o pesquisador, ele tem que demonstrar, ele tem que ir para os laboratórios, ele tem que quantificar seus modelos. O modelo, sem estar quantificado, em termos de números, ele não diz nada. Não, termina você escrevendo paper só com blá, 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 sem você contribuir com o avanço do conhecimento naquele tema que você está pesquisando. Você não acrescenta nenhum número naquele conhecimento. Você só faz blá, 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 sem quantificar a tua pesquisa. Então, para você quantificar a tua pesquisa, você tem que ter um perfil de pesquisador, de se mergulhar dentro de um laboratório, de você conviver com aquela pesquisa, você desenvolver, você ter a sensibilidade de saber até que ponto você vai prosseguir na tua pesquisa. Então, esses são os pontos que, de vez em quando eu penso como eu vejo a distribuição dos profissionais, eu sinto muita heterogeneidade. Quando você vai conversar com certos pesquisadores, ele não tem essa sensibilidade de quantificar seus modelos. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu podia, talvez, resumir, um pesquisador tem que ser apaixonado. Né? Um pesquisador sem paixão não é professor nem pesquisador. Quer dizer, isso ocupa, não tem sábado, domingo, não tem noite, nem dia. As pessoas se apaixonam porque estão fazendo, é como você diz. Né? E aí vão até o fim. Bem, então, eu acho que é isso mesmo. A nossa estrutura de aprovação nas carreiras e de admissão nas universidades, ela, de uma certa forma, ela impede, não é, que certas pessoas caminhem, não é, nessa direção. Eu tive uma candidata nessa área do núcleo de cognição, que eu estava no FABC, eu fazia parte das bancas no início, porque eu não sou especialista nisso, mas é para simplesmente garantir que os candidatos sabiam onde é que estavam entrando. Então, eu fazia 10 minutos, vocês sabem onde é que vocês estão botando a mão nessa cumbuca, isso é diferente, etc. Bom, então, nesse concurso, uma jovem pesquisadora, Paula Tiba, nunca esqueço esse nome mais, ela fez a exposição dela, muito interessante, devia ter uns 3,
4 anos já de formada na área de neurociências. E no final ela disse, mas não era isso que eu queria fazer, não. Ela falou sobre memória. Bom, aí os examinadores fizeram as perguntas pertinentes e ignoraram isso. E eu, no final, antes dela de terminar, quer dizer, quando eles terminaram, antes dela sair, disse, mas eu queria saber essa sua afirmação, o que significa? O que você queria fazer? Eu disse, bom, é o seguinte, eu queria trabalhar, essa é a minha paixão, sobre sonho, a neurociência dos sonhos. Só que isso é muito difícil. Tem muito pouca gente no mundo trabalhando nisso, né? E se eu fosse me meter nisso, eu teria 2 trabalhos no máximo publicados. E com 2 trabalhos eu não entro em universidade nenhuma nesse país. E ela tinha uns 10 por aí. Ela entrou. E agora está trabalhando com sonho. Mas a gente capa as pessoas, né? A gente elimina. Então, isso é muito ruim. Com relação a essa orientação, eu acho que sim, certamente a Inglaterra tem séculos de vantagem sobre a gente, mas nós poderíamos começar com uma coisa simples, quer dizer, técnico, como você diz, técnico, engenheiro e cientista é igual do ponto de vista de contribuição, só que são coisas diferentes. Sabe quem inventou o câmbio automático? Esse câmbio automático? Foram 2 brasileiros de Maricá. Sabiam disso? Não. Eram mecânicos, eram engenheiros, mas trabalhavam em mecânica. Eu acho que nem um deles não era nem engenheiro, era acima de mecânico. Eles inventaram um câmbio automático. A General Motors soube disso, não podia mais, e estava público, né? Porque eles fizeram lá experiências, publicaram, quer dizer, carrinhos assim, experimentais. Então, a General Motors não podemos mais patentear. Vieram ao Brasil. Vocês querem $1 por cada carro produzido com câmbio automático ou $10 mil cash? O que eles pediram? Cash. Mas é incrível, isso eu tenho o nome das pessoas, eu podia até ter trazido. Foi 1930, 20, por aí. Já tinha câmbio automático naquela época, né? Então, depois, mas foi comercial, quer dizer, era muito fajuto, quer dizer, tinha problemas, né? Mas a gente não valoriza isso, essas pessoas deviam ser ultravalorizadas. Vocês já ouviram falar em luz engarrafada? Quem já ouviu falar em luz engarrafada? Você, o jovem. Um mecânico, não sei o nome dele, Miller talvez, né? É um mecânico mineiro. Tem trabalhava, tem lá sua galpão de mecânica, não sei se ele consertava carro, o que seja, né? E era um galpão que não tinha janela e funcionava com luz elétrica e começou a dizer, está muito caro isso. O que ele fez? Pegou uma garrafa Pepsi, uma solução de amônia, se não me engano, né? Uma garrafa Pepsi, colocou fez um furo no teto, né, que era aquele teto dessas telhas de amianto, né, um furo no teto com um gargalo para fora, né, vedou tudo direitinho, e aquilo ilumina. Tem que ter sol, mas enquanto tem sol, ele não precisa de gastar luz. É uma invenção que foi levado para a Tailândia, ou Jamaica, para a África, foi para a África. Eu soube uma na Filipinas, ou não sei o que o sujeito disse que instalou isso lá. Esse homem devia ganhar um prêmio Nobel, porque o que ele ajudou milhões de pessoas aqui que moram em barracos, e pelo menos durante o dia, tem luz. Isso saiu na BBC. A Rede Globo publica esse negócio? Não. O governo pega esses caras, você é um inventor nato, cara. Vamos botar você junto com... essas pessoas, entende? Que tem no sangue essas coisas, eles sabem porque sabem. Não sabem explicar porque sabem, mas eles sabem. Então, essas pessoas deviam ser
ajudadas, deviam ser colocadas juntos com o pessoal de universidade para melhorar esse sistema, para ver que tipo de solução pode não é ser. Eu tentei fazer isso no FRJ com os alunos de graduação, o pessoal não dá bola, não se interessa, também não consigo recursos para isso. Então, essa cultura tem que acabar, não pode ser assim, né? A nossa inteligência está engarrafada, precisa abrir a rolha, caramba, né? Eu falo demais, você pode já ver, está no adiantador. Eu sou da época que na escola não tinha computador ainda, né? 68 não tinha computador, eu sou da régua de cálculo. Mas, desde então, eu tenho transcorrido tanto tempo, a cada ano eu tenho uma imensa curiosidade do que se passa na universidade. Será que foi a mesma coisa que eu aprendi? Quais as inovações que tem, por exemplo, na engenharia civil, né, que é o meu ramo? E tinha sempre essa curiosidade. Mas aí eu fico triste quando o senhor fala que o tradicionalismo ainda impera. As mesmas coisas que eu aprendi naquela época, lá no final da década de 60, estão sendo repetidas até hoje. Então, a gente fica triste, né? Por que quando o senhor fala nesse exemplo, por exemplo, do mecânico, por que não se aproveita nas universidades esses inventos esporádicos de pessoas fora da universidade? Por que isso não é levado à universidade para possíveis aperfeiçoamentos até? Não é verdade? Por exemplo, nós temos agora na engenharia civil que está provocando um programa que está provocando uma verdadeira revolução. Eu estou vendo aqui até o Márcio Fortes, lá, o eminente consultor, a construção civil está sendo modificada por um programa chamado BIM. Nós aqui no Clube de Engenharia, sentindo a necessidade de espalhar esse conhecimento, provocamos, quando a gente era da divisão de construção, né, 3 palestras que lotou o auditório aqui, porque no Rio de Janeiro está sendo muito pouco aplicado, em São Paulo aqui está começando. Mas ele veio de fora, não veio da universidade, não é ensinado na universidade. Por que não se ensina na universidade para se aperfeiçoar esse projeto BIM? Porque, inclusive, o BIM, ele emite plantas pelo computador, não mais como a gente conhece, planas. É tudo em perspectiva. Eu me lembro quando comecei minha carreira para explicar o pessoal da construção, eu desenhava em perspectiva, para poder, porque as plantas eram todas planas, difíceis de entendimento, eu apelava para a perspectiva. Hoje, tudo em perspectiva pelo projeto BIM, e colorido até. Os encanamentos são todos coloridos e em perspectiva. Você sabe onde vai parar esse encanamento, encontrando uma vírgula. Então, a gente fica triste por saber que ainda esse tradicionalismo impede a absorção de novas ideias. O que eu acho que uma das coisas para melhorar isso, eu apelei para o Clube de Engenharia, é o seguinte: é preciso que profissionais se disponham, e a universidade tem que receber esses profissionais, a dar matérias profissionais, porque não adianta você ficar com um grande teórico de geometria espacial, não é? Ou de modelagem espacial, não é? Que tem um ramo da matemática que é muito importante, que é utilizado para essas coisas, mas tem que ter gente que saiba fazer isso. Então, ela é ignorada porque está havendo essa ruptura, não é? Nas áreas da engenharia, não estão contratando mais engenheiros para certas disciplinas, e isso é essencial. E aí você vai promover essa conexão, né? Eu estou preocupado com pontes, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Se o Hernani sai, acabou. Alguém mais vai fazer? Meu nome é Margarida Lima, eu cumprimento sua palestra e me interessa muito o assunto. Eu estou cedida pelo Ministério de Minas e Energia, Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense.
E eu procurei, por conta de algumas coisas que eu observei, eu fui procurar na área de educação da UFRJ e da própria UF, como é que se ensinava para o graduado aprender. Eu não estou falando de adulto, de ensino de jovem, de adulto, nem de criança. Como faz para aprender? E qual não foi a minha surpresa que a área de educação das duas universidades, ou enfim, a Faculdade de Pedagogia, não tinha absolutamente nada sobre o assunto. Eles não tinham curso de especialização. Eles me disseram, não, tem um livro aqui que você pode pegar o tal do livro. Quer dizer, me indicaram um autor. E ponto. Essa indagação teve como base também uma história de que eu estou muito ligada ao Departamento de Engenharia de Produção, que existe há 20 anos e não tem um laboratório das matérias específicas, especialidades de engenharia de produção. E aí você começa numa série de absurdos que não é ligada só a esse departamento. E aí eu fiquei muito impressionada, porque estaria atrás daquilo que eu encontrei de 64 a 68 na UFRJ, quando eu me formei, quando eu fiz o curso. E aí eu estou ouvindo falar, mas é uma coisa que eu procuro equacionar como é que poderia dar passos para melhorar isso. E me vejo realmente perdida. Como é sair da pedagogia, enfim, a Faculdade de Educação. Dessas duas universidades ocorreram já há uns 3 anos. Eu estou pensando agora, após 3 anos, retornar para ver que diretrizes tem e com a liberdade que eu possuo, o que eu posso fazer. Agora, a estrutura dos docentes é extremamente rígida. A postura deles é extremamente rígida. A forma como se relacionam também. Então, nós conseguimos adquirir computadores, enfim, uma quantidade de computadores que eu brinco de chamando de chiques, e tinha que ficar exatamente, eles tinham que estar lotados numa sala com maior segurança por causa do preço dos computadores. Mas o chefe do departamento não cede o cubículo dele. Nem e o pessoal administrativo, tipo secretário e datilógrafo, algo por aí, não cede a copa. Consequentemente, metade dos computadores não poderão ser utilizados, porque aquilo teria que ser prolongado. Onde ficariam os computadores, teria que ser prolongado, e eles não cedem. E aí você fala com os alunos, com o centro acadêmico, eles não reagem. Aí você fala com os professores, com os pares, também não reagem. E aí? E agora, José? É uma luta, né? E agora? Esse é um quadro típico, não só na UF, mas em vários setores da UFRJ, em várias universidades. Isso tem como sustentação alguma coisa que é muito difícil de mudar, mas se mudasse é a estabilidade no emprego. As pessoas são estáveis a qualquer preço. Então, entra e não sai nunca mais, vá ou não vá. É uma coisa extraordinária. Certos departamentos no UFRJ têm professores 40 horas DE que vão lá uma vez por semana, se forem. E aí? O chefe do departamento não tem poder para isso. Não tem. O ditado é, eu hoje sou prego, mas amanhã serei martelo. Então, eu acho que esse é um mal, é alguma coisa que precisava ser mudada, né? Agora, isso tem que mudar a legislação. Eu vivi esse tempo todo na COP. A COP foi criada contra a cultura, uma cultura completamente diferente da universidade clássica, porque o professor Coimbra, que criou, não é? Ele era um chefe que ia
ficava de 7 às 7 na universidade e tomava conta, assim, de uma certa maneira, mas ele fazia questão que os professores estivessem lá, que cumprissem suas obrigações, né? E isso é interessante, que criou essa cultura e permanece depois de 50 anos, né? Permanece até hoje. Agora, o que você está dizendo é o padrão das outras universidades. A UFABC, o que nós procuramos fazer foi criar essa cultura também. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, estou no meio de cariocas. Márcio é carioca? Não, né? Também, possivelmente. Né? Em São Paulo o pessoal é mais comprometido, viu? Muito mais comprometido com a universidade. Márcio, são sem graça, caramba. Mas, olha, os funcionários, inclusive, eles trabalham. Chegam de manhã, saem de noite, de tarde. E não precisa obrigar, não. É uma coisa espontânea. Isso foi no Federal do ABC, em Santo André. Quer dizer, as pessoas vão lá e gostam daquilo.